Meus amigos, infelizmente aí mais uma derrota do Vasco, cara. Infelizmente aí tudo dá errado, né, mano? É impressionante como que o Vasco entra cagado nas calças quando vai enfrentar esse Flamengo, né, mano? É impressionante, velho. Impressionante a fragilidade do time do Vasco, a covardia do time do Vasco. Jogadores medíocres atuando, vestindo a nossa camisa, sequer consegue competir contra o nosso maior rival. E mais um vexame aí na história do Vasco, onde o Vasco toma gol de qualquer um Zé Ruela faz gol no Vasco, só jogar no Flamengo que o cara faz gol no Vasco. É impressionante, impressionante, velho. É um absurdo o que a gente está vendo, o que o Vasco está fazendo com o torcedor. A maior freguesia do futebol mundial, cara. Nunca vi um clássico com tanta discrepância assim, como é Vasco e Flamengo. E o Vasco, mais uma vez, se acovardando, se apequenando diante do Flamengo, né, cara? Essa é a verdade, mano. Essa é a verdade que o torcedor não gosta de ouvir, mas hoje é até difícil a gente falar, mano. O Vasco não consegue ganhar do Flamengo, mano. Não tem nem como mais a gente falar que isso é clássico, cara. Pô, tá de sacanagem com o torcedor vascaíno, mano. Todo ano é isso aí, o torcedor vascaíno tenta se apegar lá aos anos 2000, aos anos 90, onde o Vasco ganhava, goleava do Flamengo, dava ovo de Páscoa pro Flamengo. Mas, cara, hoje a realidade é cruel, mano. A realidade é que o Vasco não consegue mais ganhar jogo do Flamengo, mano. Sem perspectiva nenhuma de que vai conseguir voltar a ganhar, mano. Porque, cara, contrata e nada muda, mano. Todo ano perde, todo ano. A gente tem Coutinho no elenco, tem Payet no elenco, o Verratti, mesmo caneleiro, não consegue dominar a bola no contra-ataque importante pro Vasco, mas o Verratti ainda foi importante pro Vasco em vários jogos. Mesmo tendo jogadores importantes, o Vasco não consegue decidir contra o Flamengo, não consegue ganhar jogo, nem pressionado. Precisando ganhar o jogo, o Vasco consegue. Tá certo? Foi roubado, cara. O primeiro gol lá do Flamengo foi legítimo roubado. Mas o Vasco não fez mais nada. Depois que tomou aquele gol, o Vasco tinha que ter partido com tudo para cima do Flamengo, porque precisava da vitória. Já estava sendo desclassificado. Os caras ficaram com medo de perder de muito. Essa foi mais uma realidade, mais uma dura realidade para nós, torcedores vascaínos. Os caras não tiveram força, sequer força física, né? Mais uma vez a preparação física do Vasco, acusando mais uma vez, né, mano? Mostrando, escancarando para o seu Pedrinho, que é o presidente do Vasco, que a preparação física do clube é horrorosa, não é de hoje. Já tem anos que a preparação física do Vasco é tenebrosa. O Vasco não consegue competir nem fisicamente contra o Flamengo. Você vê jogadores fracos do Flamengo ganhando dividida, ganhando ali, passando, voando para cima dos jogadores do Vasco, cara. Um absurdo. E, com certeza, tá longe do Vasco voltar a vencer esse clássico. Tá longe do Vasco sequer voltar a competir contra o Flamengo. Hoje fez um gol ali, fez o gol com o Nuno Moreira. O cara que tá tentando fazer alguma coisa nessa vinda para o Vasco. Mas o time do Vasco é muito frouxo quando enfrenta o Flamengo, cara. É impressionante, cara. Os caras se acovardam de um jeito absurdo, cara. Hoje os dois laterais do Vasco foram horrorosos. Você vê esse Lucas Freitas, que a gente até chegou até a elogiar ele depois de alguns jogos. Mas hoje, mano, jogou muito mal, mano. Muito mal. A zaga horrível, velho. Com o João Vitor e com o Lucas Freitas, mano. Jogadores batendo cabeça, afobados. No início do jogo ali, já no início do primeiro tempo, o Vasco já desesperado dentro de campo, a partida mal tinha começado. E o adversário vai vendo que tem condição até de vencer psicologicamente o outro, cara. O Vasco aí é praticamente entregue dentro de campo, tanto fisicamente, psicologicamente e, claro, na qualidade técnica, onde o Flamengo consegue ser superior. Todo ano o Flamengo troca de técnico, todo ano o Flamengo contrata, todo ano muda de jogador lá, fica um ou dois, três lá, fica lá no Flamengo, e o Vasco sempre perde. E o Vasco todo ano também troca de jogador e sempre perde pro Flamengo, né, mano? É impressionante, cara. É incompetência gigantesca. O Vasco só ganhou um clássico aí porque foi contra o Botafogo, né? O maior saco de pancadas da Série A do Campeonato Brasileiro. E, infelizmente, o Vasco aí vai passar muito sufoco aí quando o assunto for clássico, né? Esse time, cara, dá pra ficar na primeira divisão, diferentemente do início da temporada, né? Porque essa é a grande preocupação do torcedor. É o Vasco fazer um Campeonato Brasileiro seguro, para não correr risco. Dá para ficar ali, tentar ali 11º, 12º lugar, acho que nada além disso. Mas para competir aí, para lutar por título de Copa do Brasil, por exemplo, sem chance, cara. Porque vai uma hora ou outra vai topar com o Flamengo e vai cagar nas calças, vai perder mais uma vez, né? Porque essa é a realidade, a dura realidade do torcedor vascaíno, é a dura realidade do clube, né? Não consegue vencer clássico, não consegue ganhar desses mulambos, porque clássico para mim é só contra o Flamengo, e na minha opinião, o Vasco aí vai demorar demais, muitos anos ainda, para se reestruturar, como diz o Pedrinho, né? Para aí sim ter competitividade contra o Flamengo, porque tá complicado, mano. É complicado, é doído a gente falar isso aqui. Tava até conversando com um amigo meu vascaíno também, que ele me disse que evita assistir esse tipo de jogo, porque ele sabe que o Vasco não tem condições, né? A gente sabe realmente que o Vasco não tem condições de competir com o Flamengo, mas a gente assiste, porque ama esse clube, o torcedor apoia o Vasco, mas sempre é o mesmo roteiro. Sempre no final o Vasco perde, o Vasco é eliminado, o Vasco é humilhado, os jogadores do Vasco saem entregues dentro de campo, né? Entram entregues dentro de campo,
saem aí cansados, exaustos, né, sem correr, sem fazer nada pelo clube, né? Complicado. Mais uma vez aí, mais uma eliminação. Agora a gente só volta a jogar, se não me engano, dia 30 contra o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro. Vai ter mais de 20 dias aí parado para o Vasco tentar fazer alguma coisa aí nessa meio que pré-temporada, né? Mini pré-temporada aí que o Fábio Carille vai ter para trabalhar esse time do Vasco. Ele não será demitido. Até agora não temos nenhuma informação que o Carille vai cair, corre algum tipo de risco de ser demitido aí. Eu acho que para o Campeonato Brasileiro ele vai ser mantido sim, principalmente nas rodadas iniciais, onde o Vasco vai ter jogos complicados. Bom, e detalhe, né? O Vasco vai ter aí mais algum período para conseguir contratar jogadores, né, que estão aqui atuando no futebol brasileiro, né? A janela interna vai se abrir para o Vasco tentar reforçar esse time ainda para o Campeonato Brasileiro, né? Na minha opinião, precisa contratar mais um zagueiro, porque tá nítido aí que o Lucas Freitas não dá, tem que trazer mais um zagueiro bom. Eu acho difícil o Vasco conseguir contratar esse zagueiro, mas vai ter que se virar. A diretoria vai ter que tentar aí buscar um zagueiro em algum clube aí no Brasil para colocar no lugar ali do Lucas Freitas. A zaga totalmente insegura, muito abaixo mesmo a atuação da zaga do Vasco. E também eu acho que precisa melhorar um pouco mais o sistema defensivo, talvez trazendo mais um volante, o primeiro volante ali, um jogador de marcação, porque o Hugo Moura, ele vai cansar, cara, ele sempre cansa nos jogos e precisa ter um jogador que atua naquela posição ali. O Jair não é primeiro volante, o Paulinho não é primeiro volante, Esforza não é primeiro volante. O Vasco precisa, na minha opinião, trazer mais um volante, sim, de marcação, porque só o Hugo Moura é muito pouco, cara. A marcação do Vasco é muito frouxa. O Vasco precisa de ter um cão de caça ali, um cão de guarda ali no meio campo ali e um na zaga. Infelizmente, agora o mercado fica mais restrito só com jogadores aqui no futebol brasileiro. O Vasco vai ter que se virar. O Marcelo Santana vai ter que se virar aí. Como deixou claro o Fábio Carille em entrevistas coletivas passadas, o Vasco ainda não fechou o seu elenco. Vai buscar, sim, nomes aí no mercado, vai ficar analisando, sim, essa janela e pode ser, quem sabe, contrate atletas, né? Porque vai ser muito importante reforçar esse time aí pro brasileiro. Tá nítido aí que quando enfrentar times do maior escalão no futebol brasileiro, o Vasco vai ser saco de pancadas. O maior exemplo é contra o Flamengo, né? Complicado, né? É uma situação humilhante, né, cara? Mais uma vez aqui a gente vem trazer um vídeo de uma forma melancólica que o torcedor não gosta, né, mano? Que o torcedor aí fica chateado de ver mais uma vez o Vasco perdendo para o nosso maior rival, né, cara? Sendo humilhado mais uma vez por esse bando de torcedor modinha, né, mano? Que nem impedimento esses caras aí sabem o que é, né? Porque mete a mão aí no Vasco numa facilidade incrível, né, mano? O VAR lá, os mulambos que estavam no VAR lá não sabem nem o que é impedimento, né? O Vasco mais uma vez foi roubado, mas não jogou nada. Não tem como a gente jogar só a culpa na arbitragem. Foi roubado sim, poderia ter sido um momento diferente da partida se não tivesse acontecido ali aquele gol irregular do Bruno Henrique. Mas nada justifica a postura do Vasco pós o gol, né? Que o Vasco ficou entregue, não conseguiu jogar, baixou a intensidade, baixou as linhas, o Vasco não teve criatividade alguma, Coutinho saiu lesionado mais uma vez, o meio-campo não jogando nada, o Paulinho perdendo tudo que estava disputando dentro de campo. Complicado, né, mano? É complicado demais, nem vou analisar muito esse jogo para não passar raiva, né? Deixa nos comentários o que você achou dessa humilhação mais uma vez, o Vasco eliminado aí para o Mulambado.